amados, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Salmo de número 23. Na versão que eu tenho está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero pensar algumas lições deste salmo e refletir com os irmãos sobre o pastor, repita após mim, o pastor do Salmo 23. Não é difícil você entrar na casa de alguém e encontrar um quadro contendo esta poesia. Não é difícil você entrar numa oficina, entrar na sala de alguém e se deparar com um quadro com este conteúdo. Acredita-se que o Salmo 23 é o mais lido, o mais analisado, o mais estudado. O salmo conhecido das crianças, um salmo explorado, escrito pelo rei Davi. O nome de Davi consta na Bíblia mais de 1000 vezes. Davi foi um ícone, Davi foi um prodígio nos seus dias. Davi fora conhecido como espadachim de Israel pela sua habilidade com a espada. Davi empunhava uma espada e aquilo era sinônimo de vitória. Davi impunha respeito por onde passava. As pessoas olhavam para Davi e viam no seu rosto um grande guerreiro. Se não bastasse Davi, ele também tinha a sua elite, os seus combatentes, os seus guerreiros, homens habilidosos. Davi já era velho certa feita quando um gigante por nome Isbi-Benob investiu contra a sua vida. Ele não era mais o moço do Salmo 23. Davi não era o moço que venceu Golias. O tempo já havia deixado marcas profundas no seu físico, o vigor não era mais o mesmo. Uma batalha estoura contra os filisteus e esse gigante, que acredita-se que era da linhagem de Golias, investe contra a sua vida. Quando Davi se retira para descansar, recobrar as suas forças, Isbi-Benob investe contra a sua vida e um moço chamado Abisai entra em cena para livrar Davi das mãos daquele gigante. Uma palavra é dita: Davi, não sairás mais à peleja para que não se apagues a lâmpada de Israel. Isso significa que toda a esperança política e espiritual, administrativa, repousava sobre Davi. Mas no Salmo 23, quando ele se assenta para registrar esse conteúdo poético, ele ainda é muito moço, mas com muita experiência na ovinocultura, ou seja, Davi era um expert em ovelhas. Apesar de serem malhadas, simples, de seu pai, Davi as tratava com muito amor, com muito zelo e com muito respeito. Depois de uma larga experiência como pastor, ele vai registrar esse salmo, e o start do salmo é exatamente assim: o Senhor é o meu pastor.
Davi faz uma apropriação. Davi está dizendo: Ele é o meu pastor. Neste início nós já podemos tirar daqui uma riquíssima lição. Davi não disse: o Senhor um dia foi, o Senhor um dia será. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Existem muitas pessoas que não podem se apropriar deste primeiro verso, porque o Senhor deixou de ser o seu pastor. Você se tornou pastor de si mesmo, você se autoapacenta. Muitas pessoas já deixaram de serem conduzidas, abriram mão da condução celestial. Acreditam no seu potencial, nas suas habilidades e desprezam o supremo pastor. Não podem mais afirmar: o Senhor é o meu pastor. Eles podem até dizer: o Senhor foi, ou talvez um dia voltará a ser, mas o presente denuncia que o Senhor já não é mais o seu pastor. Mas Davi disse: o Senhor é o meu pastor. E o que isso nos ensina? Me diga. Eu vou te dizer: apesar de tudo, apesar de todos os embates que a vida tem nos apresentado, apesar de todas as notícias que você tem visto, tomado conhecimento, você desceu essa rampa, essas escadas, e pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Eu dependo da sua bondade, eu dependo da sua graça, eu não dou conta do recado sozinho, eu não tenho condições de desenvolver sem Ele. Ele é a razão do meu viver. Se você tem o Senhor como seu pastor, se você pode dizer o que disse Davi: o Senhor é o meu pastor, você tem motivos de sobra nessa noite para magnificar e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre. Bendito seja Ele, aleluia. O Senhor é o meu pastor, glória a Deus. Ele avança na parte B do primeiro verso, ele vai dizer: e nada me faltará. Mas uma tradução mais apropriada é mais ou menos assim: pelo Senhor ser o meu pastor, de nada tenho falta. Por falta de atenção, por falta de cuidado, muita gente interpreta este primeiro verso de forma equivocada. Davi não está dizendo: o Senhor é o meu pastor e não faltará na minha despensa a comida do dia a dia. Não é essa a ideia que Davi está querendo compartilhar conosco. O texto está nos ensinando o seguinte: se o Senhor é o nosso pastor, absolutamente nada vai tomar o seu lugar. Davi está dizendo o seguinte: se o Senhor é o meu pastor, se Ele é a minha prioridade, o resto, o demais é secundário. Ele provê na minha vida a partir do momento que eu o tenho como prioridade. Então, se o Senhor é o teu pastor, o conselho que eu te dou nessa noite de quarta-feira é dormir, babar e roncar, porque a presença de Deus é suficiente e eficiente na nossa vida. O que mais nos importa nessa noite é a certeza que Deus está em nós e trabalha através de nós. A presença de Deus nesta casa basta, bendito seja Ele para sempre, aleluia. Ele vai avançar na sua poesia dizendo no verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O terreno em Israel é predominantemente estéril, é um terreno complicado, é um terreno difícil, árido e semiárido. Então, para quem não conhece, vai olhar e dizer: não brota nada, o negócio não flui. O pastor do Salmo 23, Davi, está dizendo que o supremo pastor o faz deitar em verdes pastos e o guia mansamente às águas tranquilas. As ovelhas são extremamente tímidas. Elas são parecidas com aquele cachorrinho de apartamento que tem medo de tudo e todos. As ovelhas se encolhem. O pastor sai nas madrugadas para levar o rebanho para as águas tranquilas, para as pastagens, aproximadamente 3 horas da madrugada.
A ovelha é tão tímida que quando ela olha a sua imagem refletida na água, ela sente medo. A ovelha é extremamente medrosa. É por isso que Davi nos compara às ovelhas, se compara a uma ovelha. Davi, depois de larga experiência com as ovelhas do seu pai, ele deseja para si o mesmo tratamento que ele dispensava às ovelhas do seu progenitor. E ele vai dizer: olha, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me às águas mansamente, às águas tranquilas. A ovelha, para beber água, a água precisa estar tranquila. Se a água estiver turva, se movimentando demais, ela fica com medo de beber água. Davi está se comparando a uma ovelha dizendo: eu tenho medo, eu tenho angústias. O estresse do dia a dia marca a nossa vida. A correria do dia a dia muitas vezes gera trauma em nós, as nossas limitações. É por isso que somos comparados a ovelhas. O pastor sai com as ovelhas e ele vai dar água. Ele leva as águas tranquilas e a pastos verdejantes. A ovinocultura vai nos informar que a ovelha enxerga a 8 metros de distância. O que passar disso, a visão fica turva, embaçada. Então a ovelha precisa de um pastor, porque caso contrário ela fica comendo, pastando no mesmo lugar, até aquilo se tornar em nada. Então é preciso, faz-se necessário a presença de um pastor para guiar, conduzir as ovelhas. O que significa pastos verdejantes e águas tranquilas no nosso dia a dia é simples aplicação. Águas tranquilas fala do Espírito de Deus que é comparado às águas. Pastos verdejantes fala da sua palavra. Para quem já caminhou um pouquinho nesse mundo tenebroso, sabe que a única coisa que esse mundo pode nos oferecer é capim seco. É uma falsa paz. É uma paz aparente. O príncipe da paz se ausenta e aí o mundo oferece uma paz falsa, fake. Irmão, olhe bem para mim por gentileza. Você pode convencer qualquer um que longe de Jesus está bom, mas a mim é impossível enganar. Pastor, eu te engano também, mas o Deus que está nessa casa não pode ser enganado. Você pode até pousar que está bem, você pode até apostar que está bem, mas longe do Supremo Pastor, você tem uma água suja e capim seco, feno. O Senhor está te dizendo através dessa palavra: eu tenho pastos verdejantes para a sua vida, eu tenho a palavra para a tua vida. Se nós somos comparados à ovelha, a aplicação é simples: pastos verdejantes e águas tranquilas. Como é que a gente sobrevive em meio ao mundo tão caótico que é esse aqui, ó? É através da palavra. É através do Espírito Santo que pega esta palavra, imprime, tatua ela nos nossos corações. O mundo aí fora está querendo vender algo que tem muita gente comprando. Vender o que, pastor? Uma imagem, a ilusão, o capim seco, a falsa paz. E a pessoa, ela se comporta como se tudo estivesse bem, mas na verdade não está nada bem. A pessoa comendo capim aí fora e querendo vender uma imagem de tudo azul, quando na verdade está tudo preto, está tudo estranho, está tudo esquisito. Mas o Senhor permitiu você descer essas escadas para te lembrar que tem capim aqui, ó, tem pastos verdejantes para a tua vida, tem águas tranquilas. Nós precisamos do Espírito Santo e da sua palavra. É assim que nós vamos sobreviver. Bendito seja Ele.
Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim, quem entrar aqui vai encontrar pastagem. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Parece que Davi estava enxergando a Cristo. Davi aponta para Cristo, porque ele mata urso, ele mata leão para proteger o rebanho do seu pai. E Jesus, sendo infinitamente maior que Davi, ele entrega a sua própria vida em prol das ovelhas que estão aqui hoje. Ele se entregou na cruz, olhando para a sua vida. Você não havia nascido, é lógico, mas ele já tinha derramado sangue na cruz, olhando para a tua vida, para a tua história. Nós estamos aqui por causa deste sacrifício. Se você recebe esta palavra, glorifique o nome dele. Tem pastos verdejantes para a tua vida, tem palavra de Deus para a sua vida. Bendito seja o Senhor. Ele avança na sua poesia e vai dizer: refrigera a minha alma, guia-me mansamente, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. O que vem a ser refrigério na alma? A alma fala de sentidos. Traduzindo isso, aplicando isso, a alma fala de tato, olfato, paladar, visão, audição, 5 sentidos. Nós tateamos, você sente a matéria, a alma se comunica com o mundo físico através do corpo, desta embalagem. Davi está dizendo: refrigera aqui dentro, aonde os homens não podem ver. Porque às vezes nós posamos. Você olha para as pessoas, sorri, diz que está tudo bem, quando na verdade a sua alma está um bagaço. Como isso, pastor? É possível a alma de alguém estar um bagaço e essa pessoa sorrir para vender uma imagem de que tudo está bem. A ilusão, está tudo bem. E as pessoas acreditam porque você quis proceder dessa forma. Davi está dizendo: refrigera a minha alma, aonde ninguém pode ver, aonde o homem não consegue alcançar, aonde o homem não pode analisar. A alma, o ser interior. Davi está dizendo: traga refrigério, abraça minha alma, pastor. Essa palavra é para a minha vida, essa palavra é para a tua vida, essa palavra é para a minha vida. Sabe por quê? Porque apesar de todos os embates, apesar de todos os percalços da vida, nós olhamos para cima e sabemos que vem o refrigério de Deus. Pastor, a mulher está querendo me largar. Pastor, fui traído, fui cuspido, aviltado, abandonado, esquecido. Eu estou enfrentando um quadro de depressão. Pastor, o mal bateu na minha porta, sem querer eu abrir, e ele mora dentro da minha casa. A dor parece não passar, o mal parece não ter fim. Eu vou te dar um conselho: continue olhando para cima, porque vem refrigério para a tua vida. Pastor, o negócio está pior do que você possa imaginar. Você ainda não desceu à sepultura, porque ele tem refrigerado a tua alma. Tem alívio para a tua alma hoje. Essa palavra encontra guarida no teu ser interior e gera vida, te promove, te levanta. Receba esta palavra. Tem alívio de Deus para a sua vida esta noite. Bendito seja Ele. Ele vai avançar e dizer: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Porque Davi insiste em guia-me? Porque ele mostra a sua dependência em Deus. Sabe por quê? Porque você não dá conta do recado. Sabe por que muita gente faliu e vai falir? Porque não depende mais da condução divina. Muita gente deixou de ter Deus como seu guia, como seu Senhor, e aí o negócio sucumbe, ladeira abaixo, e ele bota na conta do Senhor. O Senhor não olhou para mim. Mas na hora de fechar contrato, na hora de apertar a mão de alguém, ele não se lembrou, não trouxe à sua memória que é Deus quem guia. Quantos casamentos falidos, relacionamentos falidos, porque Deus não foi o seu guia. Não orou, não pediu a condução divina, não pediu que Deus endossasse, assinasse embaixo. Guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me. Davi está dizendo: eu não posso ir sozinho.
Quantas igrejas fecharam na pandemia? Por quê? Porque os homens acreditaram na sua própria visão. Davi está dizendo: guia-me. Se eu peço a Deus que me guie, significa que eu não posso me conduzir. Eu não tenho condições de caminhar sozinho. Mas quando é que o negócio avança, pastor? Quando é que o negócio progride? Quando é que há uma evolução verdadeira? Quando Deus está no negócio. Quando você ora antes. Quando você consulta o Senhor antes de fazer o que está no teu coração. Irmão, nós precisamos dele. Sabe por que ainda estamos em pé ou de pé como queira? Por causa dele. É ele que tem nos guiado. Pastor, o negócio está caminhando. É ele que tem te guiado. Pastor, eu não fali. É ele que tem te guiado. Pastor, eu estou conseguindo avançar. É ele que tem guiado a sua vida. Bendito seja ele. Ele avança no verso 4. Por que verso no versículo? Porque é poesia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos correr aqui. Davi, ele tinha um momento crítico no seu exercício, no seu trabalho. Que momento é esse? Passar o vale. Perceba que Davi vai dizer, ainda que. Davi está falando de possibilidade. Ele está trabalhando no campo das possibilidades. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que possibilidade, mas uma possibilidade bem próxima. Quem é que nunca passou pelo vale? O que é que representa vale na Bíblia, pastor? Rápido, ligeiro e rasteiro, simples, basilar, muito fácil. Vale representa depressão. Sabe aquele momento crítico que não adianta ligar para ninguém? Você tem que passar. Por que eu tenho que passar, pastor? Não adianta ligar para ninguém. Porque é para tu passar. É para você passar. Se fosse para outro, Deus colocaria outro no teu lugar. É para você carregar esse fardo. É para você aprender com tudo o que está acontecendo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Davi sabia que no vale as ovelhas ficavam mais suscetíveis, mais vulneráveis aos lobos, às bestas feras, aos predadores. É nesse momento em que o pastor tem que estar por perto, porque as ovelhas percebem que é um momento delicado. A voz do pastor no momento do vale faz toda a diferença. Se elas não ficarem próximas do pastor, a chance de perecerem é enorme. O pastor tem dois instrumentos. Ele tem uma vara e ele tem um cajado. A vara que o pastor usa, ela tem mais ou menos, eu disse mais ou menos 80 centímetros. Qual é a função da vara aqui, do verso 4 do Salmo 23? É proteger as ovelhas dos predadores em questão. E é disciplinar as ovelhas. Sabe por que tem muita gente, me permita, com toda a educação e amor à noiva, sabe por que tem tantas igrejolas na nossa querida Piracicaba? E me entenda quando eu uso a expressão igrejolas. Frutos de dissidência e responsabilidade e imaturidade, associado à soberba e falta de submissão. Não preciso dizer mais nada, me escute por gentileza. Piracicaba possui, acredita-se que mais de 1.500 igrejas. Poderia ser diferente. Olhe bem para mim aqui, entenda algo. Quando o pastor apresenta a vara, é aí que ele descobre se é ovelha ou se é bode. Porque enquanto o pastor abraça, enquanto o pastor demonstra o seu carinho, coloca no colo, maravilha, lindo demais, lindíssimo, superlativo. Mas quando o pastor faz uso da vara para proteger e corrigir a ovelha ou as ovelhas, é aí que ele descobre se ele está lidando com bode. Porque o bode, ele tem uma outra reação no momento da correção. Irmão, olhe bem para mim aqui, para o meu rostinho, para a ponta do meu nariz. Permaneça sendo ovelha. Quando você ouvir a voz do pastor e entender que a vara está sendo usada,
com responsabilidade e amor, se submeta para crescer. Porque tem muita gente deixando de ouvir a voz do pastor e apanhando mais que pandeiro no samba aí fora. Apanhando mais que saco no gato aí fora. Irmão, quando a vara vier, receba entendendo que Deus te ama, está usando alguém para isso. Ele não vai usar Miguel ou qualquer outro ser angelical para te disciplinar. Ele vai usar um outro comedor de arroz e feijão. É nesse momento que você tem que ter sensibilidade espiritual para crescer, para ouvir, para desenvolver, para ser maturo na fé. Mas o pastor usa um outro instrumento aqui de forma rápida. Ele usa o cajado mais ou menos 2 metros. A ponta é recurvada como a ponta de um guarda-chuva. E qual é a utilidade do cajado? Ele vai colocar no pescocinho da ovelha quando ele percebe que a ovelha está trilhando um caminho que não vai dar bom. Uma linguagem mais atual. Sabe o caminho que vai dar ruim? O pastor coloca o cajadinho no pescoço da ovelha e a recoloca, reinsere a ovelha no caminho correto. Aí é que você precisa se recordar que ela enxerga 8 metros de forma nítida. O que passar disso fica turvo, fica estranho. Mas qual é o benefício de passar pelo vale, pastor? Tem vara, tem cajado, não gostei muito dessa parte. Isso aqui não é casa de massagem, irmão. Isso aqui não é casa de massagem. Olhe bem para mim aqui. A igreja está cheia. A igreja evangélica está cheia de massagista. A gente precisa de João Batista. Olha para cá. Aqui pro meu rostinho, ó. Como é que funciona o negócio? A pessoa quer primeiro o mel silvestre, depois o gafanhoto. Mas primeiro vem o gafanhoto e depois o mel silvestre. Com João o Batista era exatamente assim. Pastor, estou indo na IQ Morumbi porque eu quero mel silvestre, eu quero doce, eu quero cacau show, irmão. Só que não é casa de massagem. A palavra de Deus tem como objetivo mostrar a sua nudez espiritual, mostrar a sua incapacidade, a sua insuficiência e te lembrar todos os dias que você depende de Deus exatamente para tudo nesta vida. Olha bem para mim aqui. Depois de passar o vale, vamos correr, o pastor vai conduzir as ovelhas para as pastagens de verão. Como é que funciona isso? Rápido. Pastagens de verão. O pastor deixa as ovelhas num lugar seguro, vai para um lugar que é conhecido como mesa ou platô, e ali ele vai tirar todas as sujeiras, as impurezas, os poços foram contaminados, o pastor vai limpar todo o graveto, tudo aquilo que trouxe desajuste naquele ambiente, o pastor vai se habilitar para deixar limpo. E se não bastasse, o pastor vai espalhar sais minerais de forma estratégica. Ele vai levar o rebanho e as ovelhas vão se deleitar. Preparas uma mesa para mim, na presença dos meus adversários. Olha bem para cá. As ovelhas estão comendo. O lugar foi preparado pelo pastor. Mas existe um problema aqui. Que problema é esse? O problema é que quando as ovelhas estão tranquilas, as moscas nasais entram em ação. Como assim, pastor? A mosca entra pelas narinas das ovelhas, depositam ovos, esses ovos vão parar lá no cérebro das ovelhas. Esses ovos eclodem, se rompem. As larvas começam a trabalhar. As ovelhas começam a sentir uma dor terrível, uma dor profunda. E o que é que elas fazem? No desespero, muitas, se o pastor não estiver atento, elas vão se chocar contra as pedras e vão morrer. No afã de se livrar daquela dor, as ovelhas vão se atirar contra as pedras, porque a dor é intensa. São larvas no cérebro das ovelhas. Mas o pastor atento procede como? Me diga. O pastor, percebendo o incômodo nas ovelhas, ele vai as tomar, vai carregar, colocar no seu colo e derramar sobre a sua cabeça um óleo composto de linhaça, sulfa e alcatrão. Automaticamente, quando esse óleo entra em contato com a cabeça da ovelha, ela sente um alívio. E o pastor a segura até ele perceber que a dor foi embora. Irmão, é perigoso você achar que
tudo vai permanecer tranquilo, se acomodar. Sabe quando o crente acha que porque ele está com dinheirinho na conta, comprou um carrinho male-male e o diabo descansou? Não, agora Miguel faz hora extra na minha vida. Meu Deus, se eu falar M, se sair M da minha boca, Miguel vem. Ah, pastor, tá tranquilo, tá tudo lindo, tá nada, irmão. É nessa hora que você tem que vigiar, porque as moscas nasais trabalham. Quando você acha que tá tudo azul, tudo lindinho, aí é que o diabo entra de forma intensa para destruir a tua vida. O Supremo Pastor, mas se o pastor César não estiver por perto, não tem problema, irmão. O Supremo Pastor não descansa, ele não tosqueneja, ele não dorme. O diabo pode trabalhar, mas o Deus que nós amamos e servimos, ele cuida da tua vida enquanto você dorme, enquanto você ora, enquanto você jejua, enquanto você consagra a tua vida. Deus se encarrega de cuidar da tua família e da tua casa. Se você é ovelha dependente do Senhor, glorifique a Ele nessa noite, porque Ele é o guarda de Israel, e agindo Ele, ninguém pode impedir. Bendito seja Ele para sempre, aleluia. E vamos finalizar. Davi conclui da seguinte forma, esse conteúdo poético: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. O original da ideia de para sempre, fixar a habitação. Davi disse certamente. Certamente é equivalente à convicção. Certamente equivale a uma convicção aqui dentro, não apenas da boca para fora. Sabe quando você tem certeza na alma? Certamente a bondade e a misericórdia. Davi não fala aqui de uma bondade na linha horizontal. Que bondade é essa da linha horizontal? A bondade na linha horizontal é aquele favor que você de repente fez para alguém hoje. Ah, pastor, vi fulano passando fome, fui lá e paguei uma marmita. Ah, pastor, a água do cara tá para ser cortada, eu fui lá e pedi o Pix dele, fiz um depósito, o negócio foi resolvido. E você fica achando pavão do mundo evangélico, porque você pagou a água de alguém. E você diz, eu fui bondoso com o meu amigo. Não é essa a bondade, não. Porque essa bondade, ela é perecível, tem prazo de validade. Davi diz, não é essa bondade. Ele disse, certamente a bondade, linha vertical, e a misericórdia do Senhor. O que é misericórdia, pastor? Existe uma definição de misericórdia e graça que precisa ser compartilhada. Graça é o favor imerecido. É uma definição um tanto quanto rasa, simplória demais. O que é graça, pastor? Graça é quando Deus nos trata da maneira que não deveríamos ser tratados. E o que é misericórdia, pastor? É quando Deus não nos trata da maneira que deveríamos ser tratados. Vou repetir porque de repente você está com o raciocínio lento. Graça é quando Deus nos trata da maneira que não deveríamos ser tratados. Misericórdia é quando Deus não nos trata da maneira que deveríamos ser tratados. Ou seja, traduzindo, você não merecia estar aqui. Você merecia o inferno. Não há nada de bom dentro de nós. Existe uma faceta da teologia que diz que o homem é depravado. Não existe nada de bom aí dentro. A sua propensão é para aquilo que não presta, para o mal. O homem pecou, a queda trouxe um prejuízo que você não pode calcular em hipótese nenhuma. Só a cruz mostrou o prejuízo do Éden. O prejuízo foi tão grande que Deus teve que enviar o seu próprio filho para morrer pela tua vida. Isso é misericórdia. Você deveria estar no inferno, perdido, condenado eternamente, mas Deus foi lá e mudou radicalmente o curso da sua vida. Irmão, não é meritocracia, nós nunca merecemos isso, você jamais vai merecer isso, mas Jesus Cristo se entregou por nós para mudar esse destino. Estávamos fadados à condenação eterna, mas a misericórdia do verso de número 6 em questão nos
nos alcançou e mudou drasticamente a nossa vida. Ei, irmão, é a misericórdia, é a misericórdia, é a misericórdia, é a graça, é a bondade. Pastor, eu falo 5 idiomas, sou poliglota, eu colocaria Paulo no chinelo. Meu irmão, é a misericórdia. Aqui dentro você é ovelha, é a misericórdia. Não há nada dentro de nós que faça com que mereçamos isso. É a misericórdia que faz com que você respire de graça nesta terra, que faz com que você acorde todas as manhãs e vá lutar contra tudo aquilo que o diabo coloca à sua frente. É a misericórdia. Bendito seja Ele. É a misericórdia. Ele não fala de algo que perde a validade, que pode malograr-se, não. Ele não fala de algo perecível, ele não fala de algo que tem data de validade, não. Ele fala de algo que vai o acompanhar. E ele vai finalizar dizendo: e habitarei na casa do Senhor para sempre, ou por longos dias. Mas a ideia do poeta é fixar morada, habitar na casa do Senhor. Irmão, existe um sistema, existe uma estrutura preparada para tentar a todo custo nos provar que é possível viver bem longe da casa do Senhor. Existe um negócio de desigrejados hoje que cresce assustadoramente. O desigrejado é um membro que vai necrosar a curto prazo, porque o membro só funciona ligado a outros membros. Isso é corpo. Fora disso é gambiarra. O modelo bíblico é um corpo funcional, um corpo espiritual, um corpo ativo, um corpo produtivo. E se eu estiver ligado nesse corpo como igreja, aí então eu sou realizado e estou caminhando nos moldes da palavra. Não existe absolutamente nada que o homem possa fazer. O homem mais criativo desse planeta não conseguiu inventar, construir, confeccionar, idealizar um lugar melhor do que esse para se estar. Sabe por quê? Porque aqui tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas para a tua alma. Pastor, mas no barzinho tomando uma Heineken é bom. Pode ser bom, mas vai perturbar a tua alma quando você chegar e abraçar o travesseiro, o seu melhor companheiro na hora do sono. Tem tanta gente distante da casa do Senhor, querendo nos provar, querendo provar para alguém que é possível viver longe da casa de Deus. Quando você achar que é possível viver longe da casa de Deus, é só você analisar a vida de alguém que já se distanciou da casa do Senhor. Quando você pensar, eu repito, vou enfatizar isso, quando você pensar em se desligar da casa do Senhor, olhe para alguém que já se desligou e veja como anda a alma dessa pessoa. O sorriso pode até te enganar, mas a alma está com fome de Deus, porque é aqui que o Senhor ordena, a sua palavra é transmitida. Adoramos a Deus de forma coletiva, Ele se manifesta, louvamos a Deus de forma coletiva. Isso é igreja, somos capacitados, recebemos a capacitação divina para enfrentarmos os dilemas dessa vida. Irmão, eu repito, não existe lugar melhor para se estar numa quarta-feira como essa do que na casa do Senhor. É aqui que Ele te atraiu, é aqui que Ele te chamou para adorar, para exercer o seu ministério, para ser bênção na vida de alguém, para ser abençoado por alguém. Este é o lugar que Deus preparou e não vai faltar pão para a tua vida. Bendito seja Ele para sempre. Se coloque de pé. Deixa eu orar pela tua vida. Coloca a mão no teu coração, irmão. Essa palavra encontrou guarida na tua alma. O pastor do Salmo 23 quer que você o conheça. O pastor do Salmo 23
Ele quer ser teu amigo. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos: já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque os servos não conhecem os segredos do seu Senhor. Ele quer revelar a você o que você jamais saberia, tomaria conhecimento pela boca de alguém. Ele quer falar aqui dentro. O Salmo de número 23 é para você. As promessas contidas nesse salmo alcançam a tua vida nessa noite. Eu quero que você ore por alguém que você tem certeza que está longe da casa paterna. É essa pessoa que será alvo da tua oração. Pastor, alguém dentro da minha casa se distanciou e disse que jamais voltará. Eu quero que você pense nessa pessoa. Comece a falar com Deus. Fala para Ele: Senhor, eu jamais quero sair do teu aprisco, porque a tua bondade, a tua misericórdia me alcançou e mudou radicalmente o meu viver. Comece a orar pelos teus familiares. Tem alguém precisando da tua oração agora. Aquela pessoa que você sabe que se afastou, deixou o aprisco por alguma razão. Deus está te usando nessa noite para interceder por alguém que você sabe que precisa retornar à casa paterna. Comece a falar com Ele nessa noite. Fala para Ele: Senhor, traga refrigério, traga alívio, muda a sorte daquela pessoa, faça o que nós não podemos fazer, trata na alma, alcança, Senhor, aquela pessoa que se perdeu, aquela pessoa que se decepcionou com o sistema religioso e que prometeu não voltar mais. Em nome de Jesus de Nazaré, a nossa fé se une nessa noite porque nós cremos no Deus que restaura. Você é testemunha que Deus pode fazer. Alguém um dia orou pela tua vida para que você estivesse aqui hoje. Alguém um dia colocou você nos joelhos para que você estivesse aqui hoje adorando a Deus. Irmão, pode vir os Golias da vida. O Senhor está dizendo: fica na minha casa, permaneça no aprisco, porque tem pão para a tua vida, tem águas tranquilas para o teu coração. Em nome de Jesus nós repreendemos todo o levante das trevas, todas as correntes que aprisionam essa pessoa, todo dardo, toda seta, todo projeto de Satanás contra a vida dessa pessoa. Ei, você que está na sua casa e prometeu não vir mais na igreja, o Senhor está te encontrando com essa palavra. Deus está te resgatando. A palavra dele vai mudar a tua história. Volte enquanto é tempo. Em nome de Jesus, comece a orar. Comece a orar pelos teus familiares. Tem gente precisando agora da tua intercessão. Nenhum projeto de Satanás prevalecerá, nenhuma arma do inferno vai prosperar contra os propósitos do Senhor. Comece a orar pela tua mãe, comece a orar pelos teus irmãos. Tem gente agora que precisa ser alcançada. Em nome de Jesus, esta prisão tem fim. Deus, que tem todo o poder, alcance esse necessitado. Ei, crente, ora. Aleluia.